Olá, vamos para mais um encontro, hoje de ciência, e hoje nós vamos falar desse avanço tecnológico, né? O que temos, como usamos, né? Vejamos que como enxergamos diferente. Você sabia que muitos animais enxergam diferente dos seres humanos, né? Ou somos nós que enxergamos diferente deles? Enfim, o fato é que seres humanos, cachorro, gatos, insetos, aves, aranha, serpente, todos enxergam o mundo com cores diferentes. Diferente dos humanos, você pode observar aí, os cachorros não conseguem enxergar com a cor vermelha. Os olhos humanos não conseguem enxergar diferentes cores, né? O humano, à noite, a visão dos seres humanos é limitada e normalmente enxerga com o tom acinzentado. A lagartixa, ela possui excelente visão à noite, o que permite caçar com eficiência nesse período. Seus olhos são até 350 vezes mais sensíveis para identificar as cores durante a noite do que os seres humanos. Do raio à luz visível. Observe essa imagem, esse aparelho. Atualmente, existem 220 milhões de telefones celulares no Brasil, praticamente um para cada pessoa. A grande maioria desses aparelhos possui funções variadas e pode ser utilizado, por exemplo, para comunicação, diversão, trabalho. Os celulares são exemplos de equipamento desenvolvidos a partir de estudo e pesquisa sobre ondas eletromagnéticas. E o estudo sobre esta onda se iniciou há muito tempo, quando estudiosos e cientistas tentavam entender como os objetos podiam ser vistos, ou seja, qual era a natureza da luz. O grego Epódice, por exemplo, ele acreditava que os nossos olhos eram dotados de um fogo interno, capaz de tornar visível todos os objetos. Já o grego Aristóteles dizia que a luz seria um fluido material retirado dos objetos. Assim, só enxergávamos porque esse fluido chegava aos nossos olhos. Muito tempo depois, o físico matemático inglês Isaac Newton, ele elaborou uma proposta em que afirmava que a luz era composta de diversas partículas que se propagam com grande velocidade. Essa é a teoria corpúscula da luz. Contemporâneo de Newton, o físico astrônomo holandês Christian Huygens propôs a teoria ambulatória para a luz, ou seja, a luz teria comportamento de uma onda, sendo formada por pulsos oscilantes que se propagam em um meio. Tanto a teoria corpuscular de Isaac Newton quanto a teoria ondulada de Huygens explicava que alguns fenômenos relacionados à luz. Quase 2 séculos depois, o físico matemático escocês James Clerk Maxwell, ele estudando fenômenos eletrônicos e magnéticos, verificou que a luz que enxergamos é uma onda eletromagnética com uma frequência específica que os olhos humanos é capaz de detectar. Aí vocês veem essa janela, os raios
solares como a luz é visível. Aí temos o infravermelho e ultravioleta. Esses são exemplos de ondas eletromagnéticas. E vocês veem nessa imagem essas divisões mostrando aí, ó, primeira onda, as ondas de rádio, ondas eletromagnéticas comumente utilizadas em sistemas de comunicação, como rádio, televisão, telefonia celulares e outros. Essa 2 mostra microondas, ondas também eletromagnéticas que pode ser utilizada em sistema de telecomunicações por satélite. Por exemplo, funcionamento de radares e em fornos micro-ondas para aquecer alimentos. A 3, essa 3 mostra o infravermelho, é um exemplo de infravermelho, ondas também eletromagnéticas relacionadas à transmissão de calor. Pode ser usadas no funcionamento de sensores de presença, controles remotos de eletroeletrônicas, câmeras noturnas, entre outros. A 4, uma luz visível, ondas eletromagnéticas perceptíveis pela visão humana, formadas por cores com frequência específicas. A 5 é a ultravioleta, ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol e por alguns equipamentos eletrônicos, como a lâmpada. A 6 é o raio-x. Esse raio-x, ondas eletromagnéticas com capacidade de atravessar diversos tecidos do corpo humano e largamente utilizadas na realização de exames médicos não invasivos. E por fim, essas 7 raios gama, onde ondas eletromagnéticas de alta energia, utilizada de forma controlada em tratamento médico. Falando um pouco especificamente das ondas de rádio, quando desejamos escutar a programação de uma emissora de rádio, é comum sintonizarmos a frequência da emissora desejada em um aparelho. As ondas eletromagnéticas que possibilitam essa sintonia são chamadas ondas de rádio e são emitidas pelas torres de transmissão da emissora. Essa é apenas uma das utilizadas das ondas eletromagnéticas, que também são usadas nas transformações de sinais de televisão, radares, telefonia móvel, sistema de comunicação naval e aeronáutica, né? E tem outros. E aí vocês têm uma imagem de antena de uma emissora de onda de rádio localizada em São Paulo, mais especificamente em Ribeirão Preto. Aí, como já falei, onda de rádio são ondas eletromagnéticas utilizadas em sistema de comunicação. A comunicação é essencial para o desenvolvimento científico, tecnológico e social da humanidade. E foi a compreensão sobre como emitir e receber ondas eletromagnéticas que proporcionou a comunicação à distância. As ondas de rádio estão na faixa de frequência entre 10 elevado a 4 Hz e 10 elevado a 10 Hz. Note que no espectro eletromagnético apresentamos anteriormente a frequência de 10 elevado a 10 Hz. Esta está na região de micro-ondas. A imagem que eu mostrei anteriormente, aquelas divisão, que eu fiz uma divisão de 7, né? 7 partes. Isso ocorre porque
micro-ondas são consideradas ondas de rádio de alta frequência e também são utilizados em sistema de comunicação. No Brasil, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, é o órgão que regulamenta e fiscaliza o sistema de telecomunicações por onda de rádio. Uma das normas define que algumas faixas de frequência são de uso exclusivo para comunicação da Marinha, Polícia, Ambulância e Aeronáutica. E aí nós temos aí essa imagem, né? Dando um exemplo aí da ambulância. Existe faixa de frequência de onda de rádio que são de uso exclusivo, repetindo, né? É de comunicação, né? Aí vocês estão vendo aí um exemplo só. No sistema de comunicação que utiliza as ondas de rádio, a emissão de onda é geralmente feita por aparelhos transmissores instalados em torres e sua recepção é feita por equipamento como televisão, rádio, telefone celular, que atua como receptores. As ondas de rádio de menores frequências são como aquelas emitidas por emissoras AM, a sigla amplitude modular, são conhecidas como ondas longas, pois possibilita que um comprimento de onda que permite sua reflexão na ionosfera, permitindo que essas ondas tenham longo alcance. É o que estou mostrando aqui com essa imagem, né? A torre da emissora vai para ondas refletidas na ionosfera, depois desce para a recepção do sinal emitido. Onda de rádio que tem frequências maiores, como as emitidas por emissora FM, da sigla frequência modulada, e alguns sinais de televisão têm comprimento de onda menores e não são refletidas na ionosfera. Essas transmissões utilizam outras torres que retransmitem o sinal, aumentando o alcance das ondas. É o que está mostrando essa imagem aí, ó. A torre de emissora, a torre de transmissão e a recepção de sinal emitido. Não tem aquela ligação com a ionosfera como tem a AM. Em alguns casos, as emissoras de televisão e telefonia móveis fazem a retransmissão por satélite, quando são utilizadas frequências na faixa das micro-ondas, que a gente vai ver agora. Eu vou falar um pouco agora dessa micro-ondas. As micro-ondas são ondas eletromagnéticas na faixa de frequência entre 10 elevado a 9 Hz e 10 elevado a 13 Hz. Essas ondas são dados o nome ao aparelho que pode ser utilizado em cozinhas para aquecer alimentos e bebidas, o forno de micro-ondas. No interior desse aparelho são emitidas ondas eletromagnéticas com frequências específicas que fazem as moléculas de água do alimento vibrarem com maior intensidade. A micro-ondas também são ondas de rádio de alta frequência utilizada em sistema de comunicação, como a emissora de rádio, televisão e telefonia móvel. Nesse caso, as micro-ondas não são refletidas pela ionosfera, sendo necessário torre de transmissão. Em algumas transmissões de televisão e telefonia móvel,
A transmissão é feita por satélite artificial, um equipamento de observações científicas, telecomunicações ou pesquisa, colocados em órbita ao redor de um astro celeste, como a Terra. O uso de satélites artificiais na transmissão de onda de alta frequência possibilita o aumento de... E aí está aí essa representação de emissão de ondas transmitida por torres ou satélites artificiais. Aí mostra aí, ó, são duas torres de emissora, liga a retransmissão por satélite artificial, né? E essa torre de retransmissão por torre, que você pode fazer a retransmissão por torre ou o satélite artificial. E esta imagem mostra as micro-ondas que também estão presentes nos aparelhos conhecidos como redação móvel, utilizadas por agentes de trânsito para controle da velocidade dos veículos nas vias públicas. O radar móvel emite uma onda eletromagnética em direção ao veículo e a contagem do tempo é iniciada. A onda é refletida no veículo e retorna ao aparelho que compara o tempo entre a emissão e a recepção da onda e a distância do equipamento ao veículo. Aí ele determina a velocidade. O infravermelho, né? Os raios infravermelhos são ondas eletromagnéticas na faixa de frequência entre 10 elevado a 11 Hz e 10 elevado a 14 Hz. Essas ondas são presentes, por exemplo, na irradiação de calor emitida pelo corpo, permitindo mapear sua temperatura. Além disso, o infravermelho é aplicado em imagens de visão noturna, controles remotos, sensores de presença, sensores de movimento em videogames, celulares solares para a geração de energia elétrica, telescópio e ainda tem outros. Um exemplo de aplicação médica está relacionada a diagnóstico de doença, como o câncer de mama. A região afetada pelas células cancerígenas apresenta maior temperatura, o que gera um mapa térmico, um tipo de imagem formada por aparelho que capta as ondas de infravermelho emitida pelo corpo. É o que vocês observam aí na imagem. Esse mapa térmico da região torácica de uma mulher, ela mostra o aumento da temperatura na mama esquerda, o que dá o indício para o diagnóstico de câncer. Os tons em azul representam a área mais fria e os tons em amarelo, a área mais quente. Outro exemplo de aplicação do infravermelho é o funcionamento do controle remoto. Cada botão do controle emite um pulso infravermelho quando é acionado. Esse pulso é decodificado por meio de receptores presentes nos aparelhos, que executa a operação desejada. E observa aí a imagem de um controle remoto em funcionamento quando é visto por meio de uma câmera fotográfica.
apresenta sensores capazes de captar a luz visível de algumas frequências do infravermelho. Dessa maneira, ao observar o controle dessa câmera, a radiação infravermelha é percebida. Essa é a imagem que vemos de um controle remoto. Luz visível, você vê nessa imagem uma investigação feita por uma aluna envolvendo luz e cores, utilizando um compasso. A aluna desenhou uma circunferência de 15 centímetros de raio em uma cartolina. E em seguida, com um transferidor, ela dividiu o círculo em 7 setores circulares com cerca de 51 graus de ângulo de absoluta de abertura cada uma. Esse ângulo é uma abertura de 51 graus e coloriu cada setor circular com uma cor diferente: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Por último, a aluna cuidadosamente passou um lápis pelo centro do círculo e, girando o círculo, observou a face colorida do disco, como mostra, né? Como vocês podem ver essa imagem aí, ó. Aí uma representação do passo da investigação feita pela aluna. A luz visível, ou seja, aquela que conseguimos enxergar, possui frequência na ordem de 10 elevado a 14 Hz. Dentro desse aspecto, cada frequência equivale a uma seção de cor. O termo sensação se relaciona ao fato de que é nosso cérebro que enxerga as cores, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Vocês observam essa imagem aí, ó, como dá esse aspecto em vermelho, raio-x, as ondas de raios, os micro-ondas, né? Olha aí como funciona. Como enxergamos as cores? Na retina dos olhos humanos existem 2 tipos de células fotorreceptores relacionadas à recepção da luz: os cones e os bastonetes. Os bastonetes são visíveis são visíveis a claridade, e os cones nos possibilita a visão de cores. Animais que têm somente bastonete enxergam como se fosse um filme em preto e branco. Existem 3 tipos de cones, cada um com sensibilidade maior a determinada frequência de luz vermelha, verde ou azul, devido a uma sobreposição na absorção dessas cores. Ao receber estímulos luminosos, várias tonalidades podem ser interpretadas pelo cérebro, resultando nas diferentes cores que percebemos. Dessa maneira, mesmo que a luz branca seja a soma de várias cores, os olhos humanos têm células que captam as 3 cores principais: vermelho, verde e azul. Após atravessar as córneas e entrar pela pupila, a luz atinge a região da retina no fundo do olho. Nesse local, o bastonete e os cones são estimulados conforme a frequência da luz incidente e envia informações aos neurônios adjacentes, que por meio do nervo óptico envia impulsos nervosos até o encéfalo,
onde as cores serão interpretadas. Aí vocês observam essa imagem aí. Aí mostra as córneas, joelhos, pupila, lente, humor, vítreo, o nervo óptico. Aí tem imensas informações. A retina, mostra, vocês podem observar tudo isso aí nessa imagem. E nessa imagem dá uma ideia de como nós podemos enxergar as cores a partir de uma combinação de 3 feixes de luz: vermelho, verde e azul. Observa ela a indicação de uma parede, por exemplo, nessa mostra sobreposição das luzes vermelho e azul, formando a cor magenta. A 2, sobreposição das luzes verde e vermelha, formando a cor amarela. A 3, sobreposição das luzes verde e azul, formando a cor ciano. E por fim, essa 4, a sobreposição das luzes verde, vermelho e azul, formando a cor branca. É bem interessante isso aí, né? E no laser, uma cor, né? A luz branca é uma combinação de diversas cores, por isso chamamos de policromática. Quando a luz é emitida em apenas uma cor, ela é denominada de monocromática, como é o caso do laser. Observa a imagem aí, ó, que nós temos. E aí vocês aí têm a imagem do primeiro equipamento emissor de laser, que foi desenvolvido por volta de 1960 pelo físico estadunidense Theodore Harold. Desde então, as tecnologias avançaram e hoje o laser tem diversas aplicações, como em cirurgia, procedimento de corte e soldagem de materiais com alta precisão, leitores de CD e DVD, telecomunicações, leitores de código de barras, detectores de gases poluentes na atmosfera, entre outros. E aí vem a curiosidade, né? A cor dos objetos. Sempre que um objeto é iluminado, parte da luz é absorvida e parte é refletida. A cor que vemos de um objeto é parte da luz refletida, e as demais que compõem o aspecto da luz visível são absorvidas. Nesse esquema aí, você observa a representação de um objeto colorido, iluminado com luz branca. Eu deixo o esquema aí dessa numeração aqui com algumas numerações e esse detalhe aí, ó. A1, nas regiões em que observamos a cor, a luz branca incide e reflete. Todas as cores que formam essa luz são refletidas e chegam aos nossos olhos. No 2, nas regiões em que observamos a cor preta, a luz branca incide e não é refletida, ocorrendo a observação de todas as cores. Nas regiões em que observamos a cor vermelha, esse 3, a luz branca incide e o objeto refletido somente é a cor vermelha. Todas as demais cores foram absorvidas pelo objeto. E por fim o 4, né? Nas regiões em que observamos a cor azul, a luz branca incide e o objeto reflete somente a cor azul. Todas as demais cores foram absorvidas pelo objeto. Vê só, nessa imagem anterior, a luz que
incide sobre o objeto é a branca. Mas nem sempre a luz incidente é a branca. Por exemplo, agora, nessas duas imagens, quando uma bola vermelha é iluminada com a luz branca, ela se apresenta vermelha. A cor de um objeto está relacionada com a cor da luz que o ilumina. Isso significa que a cor vermelha foi refletida e as outras foram absorvidas. Mas o que ocorre quando a luz incide não é branca? Ao ser iluminada com uma luz verde, por exemplo, a bola fica preta, pois não há vermelho na luz incidente para ser refletido. Isso acontece nessa imagem aí, dessas duas tampas de caneta, né? Essas duas canetas foram iluminadas por luz branca e por luz verde. Bom, por hoje a gente dá uma pausa. A gente dá uma pausa e informações bastante significantes e interessantes. Vamos aguardar agora um próximo encontro mais rico em informações. Tchau, até o próximo encontro e que Deus nos ajude.